Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria estar com vocês hoje para continuar a nossa leitura do livro de Mórmon. Hoje é dia 2 de junho, sexta-feira, e estamos completando 217 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Estamos exatamente na página 560. Isso significa que nós temos mais 60 páginas ainda para estarmos aqui juntos, lendo o livro de Mórmon, nos edificando. Eu estou tão feliz. Começamos lá em outubro, dia 29 do ano passado, e todos os dias, constantes, firmes, um dia após o outro, estamos chegando hoje bem próximo do final da leitura do livro de Mórmon. Parabéns, isso é uma grande vitória pessoal para cada um. Sinta-se feliz por estar concluindo a leitura do livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler Mórmon capítulo 8. Os Lamanitas perseguem e matam os Nefitas. O livro de Mórmon aparecerá pelo poder de Deus. Aflições pronunciadas sobre aqueles que exalam ira e lutam contra a obra do Senhor. O registro nefita aparecerá num dia de iniquidade, degeneração e apostasia, aproximadamente 400 a 421 depois de Cristo. E eis que eu, Moroni, termino o registro de meu pai, Mórmon. Eis que tenho poucas coisas para escrever, coisas que me foram ordenadas por meu pai. E então aconteceu que depois da grande e terrível batalha em Cumora, eis que os nefitas que haviam escapado para o país do sul foram perseguidos pelos lamanitas até serem todos mortos. E meu pai também foi morto por eles, e eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. Mas eis que eles se foram, e eu cumpro a ordem de meu pai. E se irão matar-me, não sei. Portanto, escreverei e ocultarei os registros na terra, e para onde eu vá, não importa. Eis que meu pai fez este registro, e nele escreveu o seu objetivo. E eis que eu também escreveria, se houvesse lugar nas placas, mas não há, nem tenho minério algum, porque estou só. Meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes, e não tenho amigos, nem tenho para onde ir. E até quando o Senhor permitirá que eu viva, não sei. Eis que se passaram 400 anos desde a vinda do Senhor, do nosso Senhor e Salvador. E eis que os lamanitas perseguiram o meu povo, os nefitas, de cidade em cidade, de lugar em lugar, até não restar mais um sequer. E grande foi a sua queda, sim, grande e assombrosa foi a destruição de meu povo, os nefitas. E eis que foi a mão do Senhor que fez isto. E eis que também os lamanitas se acham em guerra uns contra os outros. E toda a face desta terra apresenta uma cena contínua de assassinatos e derramamento de sangue. E ninguém sabe quando será o fim da guerra. E agora, eis que nada mais digo a respeito deles, porque ninguém mais há, salvo os lamanitas e ladrões, em toda a face da terra. E ninguém há que conheça o verdadeiro Deus, a não ser os discípulos de Jesus que permaneceram na terra até que a iniquidade do povo se tornou tão grande que o Senhor já não lhes permitiu permanecer com o povo. E se eles estão ainda sobre a face da terra, ninguém sabe. Mas eis que meu pai e eu os vimos, e eles ministraram em nosso benefício. E aqueles que receberem este registro e não o condenarem por causa das imperfeições que contém, conhecerão coisas maiores do que estas. Eis que eu sou Moroni, e se fosse possível dar-vos-ia a conhecer todas as coisas. Eis que termino de falar a respeito deste povo. Sou filho de Mórmon, e meu pai era descendente de Nefe. E eu sou o mesmo que esconde este registro para o Senhor. As placas em que está gravado não tem valor algum, em virtude do mandamento do Senhor, porque ele verdadeiramente disse que ninguém as obteria para usufruir lucro, mas o registro que nelas está é de grande valor, e aquele que trouxer à luz, o Senhor o abençoará. Pois ninguém terá poder para trazê-lo à luz, a não ser que lhe seja dado por Deus. Pois Deus quer que
isto seja feito com os olhos fitos em sua glória, ou em benefício do antigo e há tanto tempo disperso povo do convênio do Senhor. E bem-aventurado será aquele que trouxer isto à luz, porque será tirado da obscuridade para a luz, segundo a palavra de Deus. Sim, será tirado da terra e brilhará de dentro da escuridão e chegará ao conhecimento do povo, e isso será feito pelo poder de Deus. E se há falhas, serão falhas de um homem, mas eis que não conhecemos falha alguma. Não obstante, Deus conhece todas as coisas, portanto, aquele que condena, que tenha cuidado para não se expor ao perigo do fogo do inferno. E aquele que disser, mostrai-me as placas ou sereis feridos, que tome cuidado para que não ordene o que o Senhor proibiu. Pois eis que aquele que apressadamente julgar, apressadamente será julgado, porque de acordo com suas palavras será a sua recompensa. Portanto, aquele que ferir também será ferido pelo Senhor. E eis o que dizem as Escrituras: o homem não ferirá nem julgará, porque o julgamento é meu, diz o Senhor, e a vingança também é minha, e eu retribuirei. E aquele que exalar ira e contendas contra a obra do Senhor e contra o povo do convênio do Senhor, que é a casa de Israel, e disser, destruiremos a obra do Senhor, e o Senhor não se lembrará do convênio que fez com a casa de Israel, esse correrá o risco de ser cortado e atirado ao fogo. Porque os eternos desígnios do Senhor irão avante, até que todas as suas promessas sejam cumpridas. Examinai as profecias de Isaías, eis que não as posso escrever. Sim, eis que vos digo que aqueles santos que me precederam e possuíram esta terra clamarão, sim, desde o pó, clamarão ao Senhor. E assim como vive o Senhor, ele se lembrará do convênio que fez com eles. E ele conhece suas orações, sabe que foram em favor de seus irmãos. E ele conhece sua fé, porque em seu nome removeram montanhas e em seu nome fizeram tremer a terra, e pelo poder de sua palavra fizeram com que prisões ruíssem por terra. Sim, nem mesmo a fornalha ardente lhes pôde fazer mal, nem animais selvagens, nem serpentes venenosas, por causa do poder de sua palavra. E eis que suas orações foram também em favor daquele a quem o Senhor permitiria revelar estas coisas. E ninguém precisa dizer que não virão, porque seguramente virão, pois o Senhor o disse, porque da terra hão de sair pela mão do Senhor, e ninguém pode impedir. E acontecerá num dia em que se dirá haverem cessado os milagres, e será como se alguém falasse dentre os mortos. E acontecerá num dia em que o sangue dos santos clamarão ao Senhor por causa de combinações secretas e obras de trevas. Sim, acontecerá num dia em que o poder de Deus será rasgado e que igrejas serão corrompidas e encher-se-ão de orgulho em seu coração. Sim, num dia em que chefes de igrejas e mestres se tornarão orgulhosos em seu coração, chegando a invejar aqueles que pertencem às suas igrejas. Sim, acontecerá num dia em que se ouvirá falar de incêndios e tempestades e vapores de fumaça em terras estrangeiras. E também se ouvirá falar de guerras, rumores de guerras e terremotos em diversos lugares. Sim, acontecerá num dia em que haverá grandes contaminações sobre a face da terra. Haverá homicídios e roubos e mentiras e embustes e libertinagens e toda sorte de abominações, num dia em que haverá muitos que dirão, fazei isto ou fazei aquilo, não importa, porque no último dia o Senhor sustentará aquele que assim fizer. Mas ai destes, porque se acham no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Sim, acontecerá num dia em que haverá igrejas estabelecidas que dirão, vinde a mim, pelo vosso dinheiro e sereis perdoados de vossos pecados. Ó povo iníquo e perverso e obstinado, porque haveis construído igrejas para vós próprios com o fim de obterdes lucro? Porque haveis modificado a santa palavra de Deus para acarretar condenação à vossa alma? Examinai as revelações de Deus, pois eis que o tempo virá naquele dia em que todas estas coisas serão cumpridas. Eis que o Senhor me revelou.
coisas grandes e maravilhosas relativas ao que em breve acontecerá, no dia em que essas coisas forem reveladas entre vós. Eis que eu falo como se estivesses presentes, e contudo não estais. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. E sei que andais segundo o orgulho de vosso coração, e poucos há que não se exaltam no orgulho de seu coração, a ponto de vestirem-se com trajes finos, entregarem-se à inveja e contendas e malícia e perseguições e toda sorte de iniquidade. E vossas igrejas, sim, todas elas se tornaram corruptas por causa do orgulho de vosso coração. Pois eis que amais o dinheiro e vossos bens e vossos trajes finos e o adorno de vossas igrejas mais do que amais os pobres e os necessitados e os doentes e os aflitos. Ó vós, impuros, vós hipócritas, vós mestres que vos vendeis por aquilo que corrói, porque haveis corrompido a santa igreja de Deus, porque tendes vergonha de tomar sobre vós o nome de Cristo, porque não considerais que maior é o valor de uma eterna felicidade do que o dia da miséria que nunca tem fim, por causa dos louvores do mundo? Por que vos ordenais com aquilo que não tem vida, e contudo permitis que passem por vós os famintos, os necessitados, e os nus, e os enfermos, e os aflitos, sem notá-los? Sim, porque estabeleceis vossas combinações secretas com o fito de obter lucro, e fazei com que as viúvas e os órfãos se lamentem perante o Senhor, e também que o sangue de seus pais e de seus maridos clamem ao Senhor desde a terra por vingança sobre vossa cabeça? Eis que a espada da vingança pende sobre vós, e cedo virá a hora em que Deus vingará o sangue dos santos em vós, porque não suportará seus clamores por mais tempo. E assim concluímos mais um capítulo do livro de Mórmon. É uma coisa que me chama muita atenção. Às vezes nós estamos lendo o livro e parece que aqueles que escreveram o livro de Mórmon, né? Nefe, Enos, Jacó, Mórmon, Moroni, enfim, tantos outros, parece que eles estão falando pessoalmente para nós, e isso é uma coisa tão extraordinária. O livro de Mórmon é mais uma testemunha que, junto com a Bíblia, testifica que Jesus Cristo vive, que Ele ressuscitou, Ele está vivo. Jesus Cristo é a fonte da salvação. Que possamos sempre nos achegar às Escrituras para buscar paz que vem dos céus, buscar inspiração para os desafios da vida. Continua firme, querida irmã, querido irmão. Tchau e até amanhã.